Vamos ver se agora que eu excluí a chamada do Story, ele consegue entrar. Vamos lá, gente. Força aí. Força, foco e fé que a gente vai conseguir. Força, foco e fé que a gente vai conseguir agora. Vamos ver se segue. Obrigado para todos vocês que estão aqui comigo. Pensamento positivo que a gente vai conseguir. Vai dar certo, né, Cristiano Almeida? Vai dar certo. Eu estou aqui, torcendo. Oi, Mabel. Oi, Cecília. Vamos ver se agora vai dar. Entrando todo mundo. Não, arreda o pé. Tem uma Regina Massa. Ah, corrente positiva aqui para a gente conseguir, gente. É possível. O Nigre está aí me esperando, ficou até mais tarde, está lá, sabe, super de bem com a vida, tentando fazer isso para todo mundo aqui. Ai, meu Deus do céu, que isso? Tem alguma coisa que ele não está entrando. Eu não sei quem é que pode ajudá-lo lá. Quem é que pode ajudar o Davi? Ah, meu Deus do céu. Que novela, hein, gente? Que novela para a gente conseguir entrar aqui. Vamos ver. Ele entrou. Estou vendo. Eu já chamei. Estou te vendo, tá aqui. Ah, que máximo. Já chamei. Davi, agora você vai entrar. Vai entrar agora, com certeza, que já estou te aguardando. Ele já entrou, gente. Ele já entrou. Vamos ver aqui se eu consigo aqui. Aqui. Pronto. Davi está nos comentários. Eu sei, Denise. Eu estou aqui. Ah! Pronto, peguei. Que beleza! Grande expectativa! Bom, consegui entrar. Nossa, que maravilha, sabe? Eu acho que esse Instagram dá, de vez em quando, esses sustos na gente, sabe? Fica difícil a conexão. Mas, felizmente, agradeço muito, Davi, você ter tido essa paciência e persistência de estar aqui com a gente. Te agradeço muito. Bom, começando a nossa live, Davi, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque você está na frente da batalha, né? Desde a primeira leva, estamos falando já na segunda onda. Primeiro, qual é a sua visão desse problema todo do Covid-19 que a gente está vivendo o mundo inteiro? A minha visão é a visão do clínico, né? Eu não sou epidemiologista, nem cientista, nem virologista, nem pesquisador. Eu sou clínico, né? Sou pneumologista clínico e estou vendo Covid desde... Eu comecei a ver Covid no dia 4 de março de 2020, quando eu comecei a ouvir falar sobre Covid. Estava viajando, voltei para o Brasil e estava ouvindo que na Itália, ao norte da Itália, a região mais rica da Itália, estava sofrendo com um vírus que era a mesma doença que estava dando em Wuhan, na China. Eu olhei para aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Itália, né, para o hospital que eu conheço, que é o Instituto Europeu de Oncologia, conversar com os pneumologistas. A chefe da pneumologia é brasileira, né, é paulista, a Juliana, e liguei para ela, falei: Juliana, o que está acontecendo? E ela começou a me pintar um quadro que eu nunca tinha imaginado que eu ia viver isso, né? E aí ela começou a me falar de algumas drogas, né, que estavam se usando na época ali, né? E eu falava assim: esses remédios que você está me falando, eu uso para malária, eu uso os remédios para AIDS, eu uso remédio
Tem remédio para ebola, mas eu nunca mexi nisso para uma doença viral, né? A gente está acostumado aqui com doenças como influenza, né? E outras doenças virais, né? E aí, com isso, eu fui estudar o que estava havendo. E a literatura médica, estou falando coisa de 3, 4, 5, 6, até dia 10, 15 de março, só tinha em chinês, né? Os artigos eram em chinês e eles começaram a ser traduzidos para inglês. Então, você pegava guideline da Sociedade de Pneumologia de Wuhan. Aí aprendi que existe um Google Translator, né? Apesar de eu não entender bem de Instagram, o resto eu mexo. E consegui traduzir os artigos do mandarim original para português. Nossa! E aí eu comecei a ver alguma coisa interessante, que os chineses eles estavam um pouco pragmáticos, que eles falavam uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que não daria tempo para pesquisar uma droga nova para essa doença. Então, o chinês, o que ele fez? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as drogas que já foram testadas para doenças virais e vou começar a testar nesses doentes. O pensamento deles é o seguinte, eu vou ter que começar a fazer um monte de trabalhos, né? Eles têm uma população enorme para fazer isso, né? Então, vou fazer um monte de trabalhos e vou. Só que trabalho demanda tempo, né? Trabalho científico, a gente tem que entender o que o trabalho científico demanda tempo. Por quê? Porque hoje em dia a medicina tem que ser baseada em evidência. E para você criar evidências, você tem que ter um grupo que você vai fazer nada e outro grupo você vai fazer o remédio, né? Na vacina que a gente está vendo é a mesma coisa. Um grupo toma um placebo e o outro toma a vacina. Claro. Por quê? Para você comparar estatisticamente, né? E ver o que está havendo. Só que antes que isso pudesse chegar, gente, ao chegar aos médicos no mundo, começou uma verdadeira histeria mundial, né? Todo mundo, que doença é essa? As pessoas estão morrendo, a gente não está entendendo nada, a população está vindo, ninguém conhece a doença, a gente não sabe como se transmite e lava tudo e não encosta em nada, álcool gel, máscaras, N95, né? Nossa querida N95, outras máscaras. Então, começou-se a gente a ter um monte de informações que começaram a chegar de tudo. Então, vinha um pesquisador da França, ele avaliava 100 pacientes, sem ser randomizado, usando o remédio X. E aí ele via que desse remédio X, pouquíssimas pessoas passaram mal com esse remédio X e ficaram bem. Então o remédio X é bom. Antes que ele mandasse para uma revista científica, que você tem um conselho revisor que vai dizer, olha, esse trabalho não está batendo as coisas científicas, começou-se a publicar, pulou-se isso, começou-se a publicar em páginas que você não precisava de revisão. Então, a experiência pessoal de várias pessoas começou a vir de uma forma avassaladora para cima de todos os médicos. E todo mundo é humano, né? É muito interessante quando as pessoas criticam e não veem paciente, e não tem ligação com o paciente, não tem uma ligação afetiva, pessoal, de médico. Se eu sou um pesquisador de bancada, eu vou ter... Para mim, cara, eu vou ser estritamente científico aqui, estou na bancada e é muito fácil. Eu não tenho que conversar com ninguém que está morrendo, eu não tenho que dar notícia para ninguém que está morrendo, eu não preciso de nada disso. Então, é muito interessante você ser um general que não vai para a frente de batalha. Pois é. Mas aí o que a gente começou a ver com o andar do tempo, com os remédios todos, né? E aí o tempo foi passando e a gente foi aprendendo várias coisas. A gente foi aprendendo sobre os remédios, a gente foi aprendendo sobre outro grande mito, que era o respirador, né? Eu cheguei a ouvir coisas de tipo assim, tem que entubar todo mundo, praticamente. Nossa. Né? Um respirador para 2 pessoas. Né? Você não pode fazer oxigênio em alto fluxo com nebulização para não disseminar o vírus numa enfermaria para todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então a gente começou a ouvir coisas que a gente não tinha a menor noção, a gente não conhecia. E aquilo começa a se tornar uma verdade até você ter comprovação científica.
É óbvio que o período inicial, que foi um período muito conturbado, para todos que tiveram na linha de frente, para quem não teve na linha de frente, não teve nada, mas todos tiveram na linha de frente, as dúvidas foram muitas. Foi um período que eu dormia 2, 3 horas por noite, outros colegas ali, mesmas coisas. A gente chegávamos no hospital muito cedo, né? Ficávamos vendo os pacientes e ficávamos tentando entender o que estava vendo e com aquilo que a gente estava fazendo. Que período muito difícil, porque não tinha protocolo seguro, né, Davi? Não é protocolo, Marco. O grande problema não é o protocolo. O grande problema é você ter informação científica. Porque se você tiver uma informação científica, o protocolo, o guideline, ele é excelente para você fazer uma linha média. Mas nesse momento que você estava ali de total desconhecimento, você não vai ter porque você não tem trabalho científico para isso, né? E o feijão com arroz, mesmo que a gente sabia, que a gente achava que era correto, em termos de ventilação mecânica, a gente aprendeu que não é o correto. De oxigênio terapia, a gente também aprendeu que é o correto. Então, alguns conceitos a gente aprendeu. Então, vamos lá. A gente pode dividir isso aqui em mitos farmacológicos, mitos de oxigênio terapia e ventilação mecânica que houveram nessa época. E mitos de remédios que eram ditos proibidos e que mudou-se tudo. Bom, os mitos dos remédios que se pesquisaram todos, né? Inicialmente se pesquisou, eu vou falar por nome, porque hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D, anita, né? Ozônio, Remdesivir, que é a droga que o Trump tomou, né? Lopinavir, drogas para AIDS. Tudo isso foi testado na população, né? E aos poucos fomos vendo que se eu pegar 1.000 pessoas, né, de um lado e 1.000 pessoas de outro, num grupo de 1.000 pessoas, eu só falar assim, gente, vocês vão ficar bem. Nos outros, eu chegar e falar assim, olha, vocês vão tomar esse coquetel todo aqui. Nós temos o coquetel do protocolo, com todos os remédios juntos, inclusive, eu te garanto que a mortalidade é igual dos dois grupos. Porque nenhum desses remédios mudou a mortalidade da doença. Esse é o ponto inicial. Não muda, não muda, não muda. A gente vê isso. A gente aprendeu vendo e com os trabalhos, né? Você dá o remédio e você não muda nada. Mas você não pegou no início, não pegou no início, pegou... Aí começa essa discussão. Essa discussão não leva a nada. Trabalhos foram feitos no início, no meio e no fim, e não muda nada. E quem usou essas medicações vê que não adiantou nada no início, no meio e no fim, né? E isso praticamente todos nós usamos todas as medicações porque os pacientes chegavam e você não tinha o que fazer e você fazia. Tem ainda a azitromicina também que foi usada e é usada que também não adianta nada. Não adianta. Qual foi a droga que mudou essa doença? A droga que foi proibida logo no início. Logo no início, em trabalhos baseados com SARS do Oriente Médio, que é o Covid, que houve em 2012 no Oriente Médio, se não me engano, e 2002 na China também, foi o mesmo com Covid diferente, eles acharam na época, é óbvio que não foi essa pandemia nesse número, mas eles acharam que as pessoas pioravam com a cortisona, a tão mal falada cortisona, que as pessoas detestam a cortisona. Só que a cortisona é um remédio que ela simplesmente faz uma única coisa num grupo de pacientes, que são pacientes que precisam de oxigênio. Ela reduz a mortalidade, chegando a 30 e poucos % de redução da mortalidade. Então, foi o único remédio que diminuiu a mortalidade disso. Cortisona. A cortisona. E é um remédio barato, fácil acesso, conhecido nosso, conhecidos efeitos colaterais, e que nós fomos proibidos de usar no início. Era proibido, estava escrito, não fazer cortisona. Não vamos fazer cortisona. Vamos fazer esses outros remédios aqui, vamos ter a pesquisa e botar no respirador. E aí vem o segundo ponto. E aí a gente tem que entender
Por que que se botava no respirador? Inicialmente, os médicos não entenderam, né, no mundo inteiro. Isso foi aos poucos, a gente foi metabolizando, entendendo. Por que que as pessoas chegavam com os dedos azulados e com a oximetria, que todo mundo tem um oximetriozinho de pulso hoje em dia para botar no dedo, né? As pessoas não entendiam, os médicos não entendiam porque chegava ali 80%, 85% da pessoa conversando como se não tivesse acontecendo nada, e uma pessoa que não tinha uma doença prévia. Isso foi chamado de hipóxia feliz. Teve um autor que saiu numa revista não médica, um médico emergencista, se não me engano, dos Estados Unidos, e ele escreveu, isso é hipóxia feliz. Só que hipóxia feliz, hoje em dia, a gente estudou o que é hipóxia feliz. Dos mecanismos que nós temos para falta de ar, que é a dispneia, né? A hipóxia é o último mecanismo que dá falta de ar. Você tem que ter uma hipóxia muito baixa para ter falta de ar. Exemplo, se qualquer um de nós for num avião, botar o oxímetro de pulso, você vai ver que tua saturação vai estar 94, 92. Se você dormir, você pode chegar a 90 no avião. Por quê? A oxigenação no avião, a 10 mil pés ali que nós temos, é uma oxigenação de 0,18 e não de 0,21%. Não é de... Então, você tem, e garanto, todo mundo que andou de avião não fica com falta de ar no avião. Não fica com falta de ar. Então, as pessoas vão a uma estação de esqui, isso cai mais ainda. E a maioria das pessoas, tem pessoas com mais sensibilidade, mas a maioria não sente nada. Mas com essa informação ali, e vendendo essa história, usou o oxímetro como um pilar para defender a intubação e ventilação mecânica. O que acontece? Isso foi visto também, que essa doença é uma doença de fases, né? Não só fase inflamatória, mas você tem uma fase que o pulmão está macio. E tem uma fase que o pulmão está duro. Na fase que o pulmão está macio, você botar uma ventilação mecânica com os parâmetros que nós aprendemos para uma doença grave chamada SARA, nós levamos alguns problemas para esses pacientes, né? E esses problemas são muito sérios. Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, você pegar Nova York, 80% de mortalidade no respirador. Uma coisa incrível, isso foi dramático. Por quê? Porque eles usaram um protocolo. É essa coisa do guideline. Eles pegaram o guideline de uma doença chamada SARA, né? Síndrome de angústia respiratória do adulto. Não é minha mãe, não. A síndrome de angústia respiratória do adulto, você tem um modo de ventilatório que foi muito estudado, são pesquisadores de São Paulo, que até são as pessoas que são maiores expertises que fizeram no mundo, né? Marcelo Amato, né? A Carmen, que eu conheço todos. Os trabalhos são muito bem feitos e outros autores internacionais. Aquele modelo desse doente, o que foi? Transportamos esse modelo para um período da doença que não precisava de respirador, porque nós intubamos precoce naquele período, isso aconteceu muito em Nova York, né? Botamos no respirador e causamos uma outra doença com isso. Quando você usa também aquele kit de remédios que eu falei, pode causar doença na pessoa. Você pode ter alergia, arritmia, né? Você pode ter várias coisas. Então você foi somando, né, durante essa pandemia, né, um desespero para você lutar com um inimigo desconhecido, completamente desconhecido dos seres humanos, né? Nós nunca tínhamos enfrentado nada parecido desde a gripe espanhola. Mas só que na gripe espanhola, o que a gente fez? A gente deu quinino. E agora a gente deu hidroxicloroquina, que são primos. Então, nós não conseguimos, nós não fizemos nada de diferente de 2018, né? 1918, né? 1918. E depois disso, depois de 47, nós temos que lembrar que nós somos uma geração felizarda. Depois de 47, nós só viemos prosperar, o mundo prosperar, o mundo prosperar, o mundo prosperar. Você tem mais comida, você tem que ter... Nós estamos aqui falando do celular, né? Mais remédio.
É. Então, essas noções que nós tentamos, não foram noções que pudessem. Ou seja, errar essa ventilação, não. Em alguns pacientes tem que ser isto. Em outros, não tem que. E você não tem que dizer que todos os pacientes vão para respirador. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a usar mais oxigênio. Né? Mais ventilação não invasiva, que são aquelas máscaras que você bota, que muitas pessoas usam para dormir. E a gente aprendeu que aquilo o paciente pode usar. Existem hoje em dia equipamentos de oxigênio que a gente chama de alto fluxo. Aquilo que a gente vê no hospital, que dá em torno de 10 a 15 litros, existem equipamentos que dão até 5 vezes aquela quantidade. E éramos proibidos de usar também, porque aquilo disseminava vírus. Hoje a gente usa tudo isso. E essa disseminação de vírus era tão real que eu cheguei a trabalhar com um grupo do grupo de professores e pesquisadores da PUC. Né? A gente começou a trabalhar em alguns projetos de máscara e de algumas válvulas para isso não disseminar no ar. Alguns equipamentos nós chegamos a pensar em fazer, chegamos a fazer protótipos, né? E hoje a gente não usa mais nada disso em nenhum dos CTIs que eu vou, e eu ando, e eu tenho andado para ver esses pacientes. Mas, vem cá, não está disseminando no ar mais? O que mudou, então? Ele continua disseminando no ar. O que acontece hoje? Agora, você tem um outro problema, que a tua pergunta é o seguinte. O que a gente vai fazer? O que está havendo dessa segunda onda, né? Que a gente aprendeu o que a gente não deve fazer. Isso. É um banco de remédio, entubar precoce e a dizer que a cortisona que é um mau remédio. A gente aprendeu que a cortisona é um bom remédio, a gente deve observar, tentar dar a chance. É óbvio, com vários critérios clínicos, científicos, você dá a chance do paciente usar oxigênio, usar uma ventilação não invasiva e, por último, entubar. Né? Então, nós vemos hoje que nós não precisamos de tanto respirador, né? Como a gente pensou. A gente precisou de respirador, mas não na quantidade que a gente está usando. Agora, existem outros problemas nessa doença. Né? Essa doença, nitidamente, tem uma segunda onda. E essa segunda onda é disseminação local nossa. Nós não podemos nem dizer que essa segunda onda está vindo de fora, porque ninguém está viajando. Não está. Não está. E essa doença são as pessoas que não pegaram, que agora estão deixando os cuidados de máscara, de lavar as mãos, de álcool, e se confraternizando cada vez mais, e a coisa vai se entrando de novo na sociedade. Então, eu tenho todo dia dezenas de ligações de pessoas, olha, eu positivei, olha, eu positivei, olha, eu positivei. Isso não estava acontecendo nos últimos meses. Isso aconteceu em março, abril, aí fechou. Assim. Mas o que acontece? Esse fechamento é muito penoso, a gente entende, tanto do ponto de vista social, psicológico e econômico. Claro. Ninguém é maluco para isso. Alguma coisa tem que surgir. E o que vai surgir é a vacina. Né? Não adianta você achar que... E a outra pergunta, Davi, a gente está vendo tantas vacinas acontecendo, né? Tem a vacina russa, a vacina chinesa, a Coronavac, tem a da Oxford, tem a da Pfizer, tem a da Johnson. Como é que você está vendo as vacinas? Olha aqui, eu não sou um especialista em vacina, nem um pesquisador de vacina. Tem colegas que falam muito melhor sobre isso, mas quanto mais vacina, melhor. Uhum. Vamos fazer um cálculo. Eu estava vendo uma reportagem que Manguinhos, né, Rio de Janeiro, Manguinhos. Manguinhos vai produzir a vacina da AstraZeneca de Oxford. É um orgulho para a gente que a AstraZeneca escolheu Manguinhos, né, e não nada contra os outros estados, mas escolheu o Rio de Janeiro, né, no nosso estado, que nós temos tantas críticas de todos os lugares, mas foi escolhido Manguinhos, né, para fazer a vacina. A capacidade de Manguinhos das vacinas são 65 milhões de vacinas. 65 milhões de vacina, ou 55, já não me lembro, por semestre. A vacina ela tem que ser dada
uma primeira dose e uma segunda dose em torno de um mês depois. Eu não tenho trabalho, assim, ninguém passou para nenhum médico ainda os trabalhos dessas vacinas, mas nós ouvimos, é isso. Um mês depois você tem que tomar outra vacina. Então, se eu fabrico 65 milhões de doses, eu tenho 32,5, né? Por semestre. A população do Brasil são 280, 290 milhões de pessoas hoje. Eu tenho que ver no IBGE, a gente pode ver até aqui na internet. Mas isso não me permite eu ter bastante vacina para todos. Então, eu preciso da vacina também, da Coronavac, que é chinesa, né? E por quê? Serão mais 40 ou 50 milhões de vacinas que também terão que ser feito 2 vezes, então, por semestre. Então, na verdade, isso eu dobrei minha produção. A vacina russa, que está sendo... a chinesa em São Paulo, a de Oxford aqui no Rio de Janeiro, e eu não sei se está correto ou não, mas eu cheguei a ver que no Paraná teria as pesquisas com a vacina russa, né? Que é uma plataforma, pelo que eu li, a mesma plataforma que eles usaram para a vacina de ebola, né? Foi a primeira vacina usada para ebola no mundo. Eu não tenho conhecimento, eu sou pneumologista. Ebola, para mim, é uma doença que eu nunca vi, nunca estudei, né? Mas parece que tem um resultado. Então, nós temos aqui, pelo menos no Brasil, 3 polos. E é importante isso, porque se a gente pegar uma vacina, como a vacina que vai ser feita no Reino Unido, em Londres, na Inglaterra, e a americana, que é aquela vacina da Pfizer, que você precisa armazenar a menos 70 graus, que é criogenia. É meio impressionada. Como é que se vai ter armazenamento para isso, né? Isso vai... Eu não sei como é que é, mas existe, é viável, mas é muito caro. É muito caro. Então, eu estava lendo outro dia o custo de vacina. O custo da vacina de Oxford seria R$15 a dose. A vacina, a Coronavac, que é do que feita em São Paulo, são R$60 a dose. Eu não tenho a menor ideia quanto vai custar uma vacina como essa da Pfizer. Eu ouvi falar que $40, mas não tenho certeza absoluta disso. $40, se você multiplicar... 140. $140. Nós temos que pensar o seguinte: não adianta eu me vacinar e você se vacinar. Eu tenho que vacinar a população. A população. Tem que ser uma vacinação em massa para dar. A gente tem que esquecer o pessoal nisso, tem que ser o coletivo. Porque se eu for pensar no pessoal aqui na vacina, vou me vacinar, mas não é assim. A tua rede toda... Não resolve, né? Não resolve. É o que eu falo lá em casa. Eu não posso usar N95, a máscara dessa, que é a máscara mais... E não deixar a minha família e meus funcionários usarem. Todos os meus funcionários na minha clínica usam, porque eu tenho que manter a mesma proteção para mim do que para eles. E é o que o governo tem que fazer. Eu tenho que fazer a proteção da população. É a saúde coletiva, a saúde coletiva, né? Porque senão isso tem que ser uma coisa de saúde coletiva. Então, isso tem que ser feito. E aí passa pelos nossos expertise. E nós temos, né? O Brasil tem campanha de vacinação brilhante, né? Vacina da polio, vacinas de outras. Sarampo. E a vacina vai ter que ser tomada. Eu acho que isso vai dar um impulso à vacinação no mundo novamente, que estava havendo tanta bobagem contra a vacina. É verdade. Agora, Davi, nessa segunda onda, tem gente que diz que nós não saímos da primeira onda. Você acha que a gente já saiu da segunda onda? E a outra pergunta, o vírus continua o mesmo? Houve alguma mutação? Mas agora está menos letal ou agora está mais letal? Não. Em termos de primeira onda e segunda onda, quem pode definir melhor são os epidemiologistas. Os epidemiologistas, eles dizem, né, pelo menos baseados em curva, que aquilo tudo é baseado em trabalhos estatísticos e matemáticos, né, que não é meu forte. Mas na Europa eles conseguem demarcar uma curva, um achatamento total e uma nova ascensão de curva. Então, esse eles chamam de segunda onda.
o que aconteceu no Brasil? Nós tivemos uma curva e depois tivemos um achatamento e mantivemos ainda a coisa alta. Então, eles dizem que não é uma segunda onda, que a gente não saiu da primeira onda. Mas isso eu não sou especialista para falar sobre isso. Isso tem algumas implicações que do ponto de vista muito mais epidemiológico, que eles vão ter que explicar para a gente o que está havendo aqui no Brasil, o que não está havendo. E nós temos uma situação completamente diferente da Europa. A gente não pode nem... Eu acho que a comparação entre o Brasil e a Europa e Estados Unidos é cruel, né? Porque nossa população não tem o nível socioeconômico da Europa, né? Então, isso é uma crueldade muito grande nós falarmos disso. E em relação à mutação do vírus, outro problema sério. O exame que nós fazemos aqui, quando eu digo nós, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, é o PCR. Né? Eu vou tentar explicar o PCR de uma forma que vocês entendam, que é bem simples. Todo mundo viu o Parque dos Dinossauros, o filmezinho do parque, o primeiro. Então, veio o cientista, pega um âmbar, e com o âmbar, ele vai com o âmbar estava aqui, tinha um mosquito aqui dentro, ele bota uma sonda, fura o mosquito, pega uma gota de sangue do mosquito que tinha mordido o dinossauro, tinha picado o dinossauro, pega fragmentos de DNA do dinossauro e ele faz uma reação de polimerase de cadeia, que é a mesma coisa que é o PCR, que é o nome do PCR, reação de polimerase de cadeia. Ele pega aqueles DNAs e ele bota dentro de uma solução que tem um trilho que vai pegando aqueles fragmentos e reconstruindo. Todo mundo já viu aquela forma do RNA. Então, ele reconstrói. Daquilo ali, aí vem a ficção científica que pode chegar algum dia, aquilo vai aumentando, 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 e ele cria um dinossauro. Nós fazemos parecido. Nós pegamos um cotonete grande e pegamos esse cotonete e enfiamos aqui no nariz e vamos até aqui atrás. E ali é um depositório de vírus respiratório. E rodamos o cotonete. Pega-se o cotonete, bota-se numa solução, e essa solução é a mesma que, teoricamente, foi feita no Parque do Dinossauro. E esse fragmento de vírus, você pode pegar só fragmento e não o vírus. E é o fragmento do RNA. E aquilo passa por diluições, em que você vai botando fantasmas de RNA, porque se você tem muito fragmento, ele se forma rápido. Se você tem pouco, você precisa de ter vários moldezinhos para aquilo se encaixar e tua sonda dizer, opa, achei um fragmento. Então, nós damos o diagnóstico por fragmentos de RNA e não do vírus. Pode ser até que tenha vírus viável, mas a maioria das vezes nós estamos vendo o fragmento de RNA. E esse fragmento não quer dizer doença. Aquilo ali, a gente fala assim, olha, você está doente por quê? Você tem um fragmento de RNA e você perdeu o olfato, você está sem paladar, você está com febre, você está tossindo, você está taquicárdico, e aí você tem uma doença ali. Porque você ter o fragmento, você pode ser um portador assintomático. 70% das pessoas são portadoras assintomáticas, que fez na Itália, fez uma pesquisa e viu-se que 70% dos diagnósticos foram portadores assintomáticos. O que é muito ruim, porque essa pessoa não sente nada e ela vai disseminando. Por isso que a máscara... Até esse conceito de máscara é muito interessante, né? Porque o conceito de máscara, no início, foi uma coisa... A saúde dizia que não precisava usar, depois demorou muito para dizer que tinha que usar máscara. E foi muito interessante, porque eu comecei a achar artigos, né, de não médicos escrevendo sobre máscara, e inclusive cientistas de uma universidade chamada Singularity University,
que você tem uma universidade de alta tecnologia, e esse indivíduo era de alta tecnologia, e o negócio dele é um mega banco de dados com pesquisa ultra sofisticada. Então ele falou assim, não estou entendendo esse negócio de máscara. Ele pegou e fez o seguinte, pediu para todo mundo, toda a equipe dele, pesquisar máscara. Ele levantou vários artigos e começou a mostrar, não, a máscara é essencial. A máscara funciona, né? E eu sempre concordei que isso da máscara, por isso eu achava que uma coisa que devia ser feita é as máscaras as máscaras que os médicos usam, essa tecnologia tentamos na PUC, existem alguns trabalhos, né? O Léo Freihoff, que é um médico, amigo meu, está junto com o pessoal da PUC, fazendo um trabalho para criar um filtro muito barato, uma máscara de alta performance, custando menos de R$ 15, que pode ser reaproveitada. Então, Mas várias... máscara seria esse tipo de máscara de pano também? Não, é aquela desconfortável que marca aqui, mas ela tem uma eficiência de 80%. Então, a gente tem que escolher entre o conforto e a beleza e a eficiência, né? Então, mas uma máquina de operação normal, uma que a gente ela tem uma eficiência mais baixa. A melhor eficiência é esse tipo de máscara aqui, ó. Mas encontrar, né, Davi? Não, isso aqui também andou em falta em todos os hospitais do mundo. Não vamos culpar ninguém aqui, nem vamos falar. Essa máscara estava sendo vendida. Eu comprava ela por R$60. Ela está custando 10 hoje. Agora, Davi, quer dizer, e com relação aos tratamentos, hoje em dia se fala muito, no início as pessoas tinham mais, vamos dizer assim, possibilidade de ter um óbito, que agora os tratamentos estão mais completos, os já tiveram toda essa caminhada e dificilmente chega ao óbito porque já entendeu melhor a doença. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós chegamos a ter entre 5% e 10% de mortalidade de doença, ou seja, de cada 1.000 pessoas, 50 a 100 morriam dessa doença. E hoje está inferior a 1%, né? Podendo chegar entre 0,3 e 0,5, então, ou 0,8. Então, isso caiu muito, muito, mas continua assustando, porque as pessoas... Continua. Agora, outra coisa que se falou bastante, um dos grandes problemas, o pior deles, de toda a comorbidade da pessoa, seria a obesidade, porque o vírus entende, e já se sabe que a gordura é uma inflamação do próprio organismo. Isso procede? Olha, os pacientes... aquele desenho inicial de grupo de risco que todos nós fizemos aqui, nós todos vimos, né? Ainda carece de mais pesquisa, né? Existe um grupo, dentro desses grupos de risco, tem pessoas que pegam e não acontece absolutamente nada. E tem pessoas que é uma coisa catastrófica. Dentro da obesidade, também é assim. A gente vê os obesos piores. Mas recentemente eu tratei um rapaz com 180 quilos e pirou de letra. Pirou de letra, assim, se sentiu mal. Claro. Mas não internou. Isso não é uma regra absoluta. E esses números ainda vão ser analisados, né? Tudo isso que eu estou falando, primeiro dia dessa pandemia, eu estava conversando com uma amiga minha, né, que aparece muito na televisão, e ela falou assim, olha, eu acho o seguinte, tudo que está se falando agora, daqui a 2 anos, a gente vai ver o que a gente falou de besteira. Porque é verdade. Foi verdade. Davi, foi um aprendizado para todo mundo, né? A verdade é a mentira de amanhã, né? É óbvio. E a vitamina D, que algumas pessoas falam, a vitamina D tem dado um resultado positivo para as pessoas. Verdade ou mentira? O único remédio que deu resultado positivo verdadeiro, raiz, é a cortisona. Agora, se você pegar o remédio que o Trump fez, que é o Remdesivir, né, que é um remédio caro, custa milhares de dólares,
Uhum. Os trabalhos mostraram que quem tomou a medicação caiu o tempo de internação de 15 dias para 11. Quem ficou internado só tomou esse é um remédio venoso, é um antiviral venoso, que foi usado inicialmente para ebola, com resultado que eu não sei dizer. Mas para esta doença é esse. Então, eu vou pegar um remédio que custa milhares de dólares e vou jogar num país como o nosso aqui, vou gastar grande parte do PIB para diminuir o tempo de internação em 4 dias. Mas, e o número de pessoas que morrem? Continua o mesmo. Qual é a... Agora, quando se pega um paciente com coronavírus agora, qual é o procedimento que está se tomando? Quer dizer, a pessoa, primeiro, tem que ver se está com febre, falta de ar, dá-se antibiótico, aquela azitromicina, não se dá mais. O que acontece? Não se dá mais. O trabalho com a azitromicina é até interessante, porque é um trabalho brasileiro. Tá? Brasileiro, feito em vários hospitais aqui no Brasil. Né? Foi capitaneado pelo Einstein e pelo Sírio-Libanês, mas teve hospitais do Rio de Janeiro, de todos os estados. E eles fizeram um trabalho randomizado muito interessante, foi publicado numa grande revista internacional com revisão, né? E foram milhares de pacientes que eles fizeram o seguinte: num grupo foi feita a azitromicina, no outro grupo não foi feito nada. E aí vamos ver o que aconteceu. Não tem diferença nenhuma de você fazer azitromicina e não azitromicina. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a azitromicina não é uma panaceia, ela não é um remédio que a gente possa usar. Ela é um antibiótico e um anti-inflamatório para algumas doenças. Quando a gente dissemina a azitromicina na população, como está se fazendo, além de não adiantar nada, você destrói a droga. Que ela passa a não fazer efeito, né? Nenhum. Então, nós saímos de uma droga que era uma droga barata, fácil para tratar várias infecções respiratórias, bacterianas, que no momento, ela não vai, daqui a pouco, ela não vai servir mais para nada. E aí, quando a pessoa precisar tomar um antibiótico, vai ter que tomar na veia remédios caros, e isso é uma consequência grave do uso indiscriminado da azitromicina. Davi, outra pergunta. E o plasma? O plasma é outra... O plasma é outra coisa. Né? Surgiu com aquela ideia de anticorpos neutralizantes, né? É uma subclasse dos IgGs que se forma, achando que aquilo vai atacar a doença. Os trabalhos com plasma e não plasma não mostraram diferença. Eu usar placebo e usar plasma. E eu não sei te dizer quais são os efeitos colaterais que o plasma pode dar. Né? Porque aquilo é uma transfusão como se você estivesse fazendo uma transfusão. Você está fazendo uma transfusão de plasma com anticorpos do outro indivíduo. O que teu organismo que está doente vai entender isso ali a médio prazo? A curto prazo não está dando problema, mas e a médio prazo e a longo prazo também não sei. Né? Então, essa transfusão de plasma não se mostrou benéfica também. Né? E a questão ainda continua, mas peraí, a transfusão, o plasma de convalescente continua tendo trabalhos que ainda não fechou todos os trabalhos. Mas até o momento nada foi brilhante. Nada foi brilhante. E com relação à reincidência? Tá? Pega-se de novo. Você tem visto isso? Pessoas terem 2 vezes? Tem. Eu só não posso te dizer que o vírus mudou ou não, porque é aquilo que eu te falei. Nós não fazemos cultura de vírus, nós fazemos PCR de vírus. Então é fragmento, né? Fragmento, estou achando fragmento. E ainda não. E nós teremos que ter um estudo genômico desse vírus e desse vírus, para ver se eles são iguais ou são mutação. Mas, quer dizer, essas pessoas que você viu que tiveram de novo, elas tiveram brando da primeira vez ou tiveram forte da primeira vez e agora estão brando? Observacional foram fracas. Foram pessoas brandas, tipo um amigo meu, né, estava no hospital, a gente estava tomando café juntos, coisa do Covid. Ele falou para mim: olha, tá frio aqui. Eu falei: eu não estou sentindo frio, não. Aí daqui a pouco ele falou: estou com febre. Aí eu falei: tá bom. Aí ele foi lá para a emergência, fazer a PCR. Dia seguinte ele me ligou: estou com Covid.
Ele foi o único sintoma dele. Ele passou 10 dias em casa, sem fazer nada, que é o tempo hoje em dia estabelecido para infecções leves. São 10 dias e 48 horas sem febre. As infecções graves e imunossuprimidos são 21 dias a pessoa afastada. E não precisa fazer PCR de novo para ver se tem vírus, porque aquilo é fragmento. Então é outra coisa. E ele só ficou nisso e ficou. Aproveitou que era médico, tinha facilidade, começou a dosar no sangue os anticorpos e anticorpos neutralizantes. E mantendo anticorpo neutralizante. Recentemente, ele febre de novo, perdeu o olfato, mialgia intensa, dor intensa e ficou 15 dias em casa passando mal. Agora, isso pode ser que... E 4 meses depois, PCR positivo. Tem trabalhos mostrando persistência de PCR por 3 meses, mas 4, 5 meses eu não consegui achar ainda, não vi. Quer dizer, mas isso aí é claro que ele pegou de novo ou ficou subativo e voltou a ficar? Tem várias hipóteses. Uma que ele pegou de novo. A outra que a exposição dele foi muito pequena e não conferiu anticorpos, o que eu não posso dizer porque ele tem anticorpos tinha anticorpos no sangue. A outra é que o vírus fez uma mutação igual ao nosso vírus da gripe. Nossa! Todo mundo... Aí eu vou defender nossa vacina da gripe, né? Eu vou vender meu peixe aqui da vacina da gripe. Todo mundo chega no consultório... as pessoas chegam no consultório e falam assim, vacina da gripe? Vacina da gripe tem que tomar todo ano. Ah, mas eu tomei aquela vacina e tive gripe. Aquela vacina é uma porcaria. Tive gripe, tive febre. Aí eu pergunto, você morreu? Aí a pessoa assim, mas por que você está perguntando se eu morri? Não, porque o objetivo dessa vacina não é você não ter gripe, é você não morrer. E que é o mesmo objetivo dessa vacina do coronavírus. Né? Muito provavelmente o coronavírus vai se tornar endêmico, que nem a gripe. As pessoas vão ter coronavírus, vão ficar com febre, vão ficar com anosmia, vão perder o olfato, paladar, vai dar dor, vai ficar ali 4, 5 dias doente, mas a maioria não vai morrer. E vai diminuir essa mortalidade, e vai diminuir esse problema que nós temos, né, hoje em dia, né, de você superlotar os serviços médicos. Eu estou falando aqui, eu já ouvi que meu telefone está com SIGA no meu consultório, já tocou umas 30 vezes, e eu já sei o que vai ser. Vai ser coronavírus, 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 porque a coisa está explodindo, né? Esse final de semana me mandaram uma foto da praia que não dá para entender. É uma loucura aquilo. É uma loucura isso. Agora, Davi, e o que importa na imunidade? Quanto que a pessoa tem para se sentir um pouco mais segura de que não vai pegar o coronavírus? Porque eu já vi pessoas dizer, não, a minha imunidade está em 60 e tantos, a meu está em 40, a outra está em 2. O que significa isso, afinal? Essa resposta não existe. Né? E mais, se você conversar com qualquer diretor de laboratório da parte de infectologia, e eu estou falando aí de falar alguns professores do Rio e de São Paulo, muito competentes, né? Não vou citar nomes, mas que eu já conversei com eles, dos grandes laboratórios que você tem do Rio de Janeiro e São Paulo, quando você conversa com eles, eles falam assim, Davi, esses exames, nós estamos aprendendo com esses exames. Esses kits são todos novos para nós também. Então, você pega um exame. Hoje em dia, existem 2 métodos, os 2 maiores métodos que estão só fazendo. Eletroquimiluminescência e quimiluminescência. Tá? Eletroquimiluminescência, você dosa os 2 anticorpos, IgG e IgM. IgM é aquele que aparece primeiro, e IgG é o que aparece depois, que teoricamente estaria responsável pela nossa imunidade. O quimiluminescência, que eles chamam de CLIA, ele dosa separado, IgG e IgM. O ECLIA dosa os 2 juntos. Eu já tive alguns exames que os 2 juntos estão negativos e os separados estão positivos. E você liga para o laboratório e a conversa fica assim, quando você está falando ali meio na máquina.
Mas por que aconteceu isso? Não, só tem que entender, né? Isso não é um problema, não é um erro. Isso é problema de metodologia. Eu falei, mas não dá para entender. Aí você conversa depois com os professores e eles falam, Davi, a gente está apanhando. A gente está apanhando. Todos nós estamos apanhando. Você está apanhando na linha de frente como clínico, como pneumologista, na tua especialidade, que você aprendeu a fazer ventilação mecânica, que você aprendeu a usar antibiótico, você aprendeu que usar Tamiflu como antiviral para gripe. A Tamiflu também não adianta para coronavírus. Então, a gente aprendeu um monte de coisa. E que na aplicação dessa doença não é o que a gente está vendo. Então, todos nós estamos aprendendo. Né? Eu estou aprendendo, eles estão aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo. Infelizmente, essa é uma doença nova, já está indo para 1 ano agora. Nosso conhecimento hoje é muito maior do que era no passado, né? Mas não dá ainda para a gente se afastar da máscara. Não dá para a gente se afastar de um isolamento. Por que quando a gente fala isolamento social, ninguém está pedindo para... A ideia não seria voltar para uma coisa tão... Mas também não pode acontecer o que está acontecendo, né? Verdade. Oba-oba geral, né? As não pessoas... pode. As pessoas têm que entender que a coisa ainda não tem vacina. Não existe imunidade de rebanho. Né? Isso é uma coisa que a gente está vendo. Essa imunidade de rebanho, tão falada, tão discutida, pessoas terem imunidade celular. Gente, eu acho que eu não tive até hoje, porque eu sou paranoico. Eu passo álcool gel, meus amigos brincam comigo que eu pareço aquele bêbado que vai procurando poste. Tem um álcool gel, eu passo a mão. Segundo álcool gel, eu passo a mão. Eu também, Davi. Eu também. E as pessoas, tira a máscara para agora. Não vou tirar a máscara agora. Eu estou andando, eu ando na rua de N95. É uma maluquice total, mas eu sou paranoico. Né? Então, o meu IgG, todo mundo quer saber seu IgG, o meu é menor que 1. Já dosei 2 vezes, eu vou parar de dosar esse troço, porque não adianta. Né? PCR, faço toda semana, está negativo. Então, mas isso é uma coisa que a gente tem, algum grau de proteção que a gente tem para nós mesmos. Né? Agora, Davi, tem casais que um tem e o outro não tem. Por exemplo, eu tenho. Cláudio, meu marido, não teve. Como é que é? O que é isso? É defesa natural? Existem várias teorias. Como existem 4 tipos de coronavírus que dão resfriado comum, acha-se que existe a imunidade cruzada. Né? Existem alguns cientistas que falam sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a carga que você teve é pequena, não conseguiu passar para ele. Né? Pode ser que alteração de mucosa. Várias explicações podem existir. Mas vários casais estão vivendo isso. Um tem, outro não tem, né? Mas isso acontecer com pessoas com gripe. Né? Ou seja, eu sou pneumologista. Eu atendo gripe. Eu até brinco. Eu não posso viajar no inverno. Né? Eu não posso tirar férias no inverno, porque o inverno o pneumologista trabalha mais, porque tem gripe, é época da gripe. E eu pego pouquíssima gripe. Por quê? Eu tudo bem, eu me vacino da gripe, mas as pessoas vacinam também pegam, tem uma reação maior. Eu não sei te dizer. Pesquisas vão ter que ser feitas, né, em termos de imunologia, para a gente saber qual é a real resposta. Enquanto isso, vão ser várias especulações. E especulação, né, ela é um exercício muito interessante quando ela está dentro de uma bancada, né, de pesquisa. Né? Claro. Se a gente passar para a população especulação toda hora, né, é terrível. E hoje em dia, eu estava até brincando com alguns amigos meus assim, nós estamos vivendo um período de guerra. Né? Para o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, pessoal da limpeza, da recepção do hospital, isso virou guerra. E nenhum de nós foi treinado para viver guerra. Né? Nós não somos militares, não temos treinamento militar, a maioria de nós não tem treinamento militar, nós não fomos treinados para falar assim, olha, você vai matar ou morrer. Não tem isso. Nosso objetivo é
simplesmente a máxima da medicina, que é aliviar sofrimento, né? Aliviar sofrimento. Mas ninguém falou para mim que para aliviar sofrimento eu vou me expor a uma doença que eu possa morrer. Com certeza. Nossa, Né? muito Então, difícil. é muito difícil. Então, uma das cenas mais chocantes que eu vi no início, né, foi num hospital, num CTI. Um dos quartos do CTI, um dos boxes do CTI foi transformado numa área que era para a equipe se trocar antes de entrar. Né? E existem uns quadros nos CTIs que você bota assim: nome do paciente, doença, médico, alergia, enfermeiro, fisioterapeuta. As pessoas vão escrevendo quem é o que do dia, para aquele quadro você não precisar abrir um pontuário, bater aquilo e ver. E eu entrei naquela sala pela primeira vez, foi em março, né, para me trocar. Uma coisa que eu estou acostumado, trocar para o centro cirúrgico, é uma coisa que eu faço broncoscopia. Eu estou olhando para aquilo ali, eu parei. Nome do paciente, planeta Terra. Médico, Deus. E aí, embaixo, que nossos filhos nos perdoem por nós estarmos nos expondo. E as pessoas escrevendo aquilo ali, de uma forma que naquele início foi muito complicado. Eu vi várias enfermeiras chorando, com medo. Né? Com medo. Porque nós não fomos treinados. Não é aquela história do indivíduo que está sendo treinado para ir para a guerra. Não, não. Para isso. Nós não fomos treinados para isso. E o que acontece hoje em dia? Nós temos que fazer continuar nossa função de profissionais de saúde, ficar acalmando as pessoas, falando com as pessoas e enfrentar a guerra. Diferente do soldado, do general, que ninguém vai chegar para o general e vai ligar assim: general, sua tática hoje, o senhor vai atacar em pinça ou não em pinça? Ele vai falar, eu fico pensando no general Patton, né? Segunda Guerra Mundial, lógico. Alguém perguntando para o Patton isso ia ser uma loucura total, né? Ele no campo de batalha. E o que está vendo é o que acontece com a gente hoje em dia. Os telefones, hoje em dia, o telefone celular, tocam você no meio daquele, no CTIs de Covid, porque faz-se uma coorte hoje em dia nos hospitais. Tenta-se separar os pacientes Covid dos não Covid para não ter transmissão cruzada. Né? E quando você está lá dentro, você também tem que botar aquela roupa de centro cirúrgico, máscara, gorro, luva, capote, e toca no paciente, depois tem que tirar tudo aquilo ali, lava a mão de novo, e vai lavar a mão. Vai entrar no computador. Eu nunca lavei tanto teclado de computador na minha vida. Né? Existem uns líquidos desinfetantes que a gente usava para isso, álcool gel, e foi se fazendo tudo isso, né? E é uma carga grande em cima de todos nós, né? Então, enorme, Davi. Eu acho que vocês são verdadeiros heróis, sabe? Vocês que trabalham com saúde, todos, médicos, enfermeiros, todos vocês são os heróis. E foi um momento e continua dramática essa luta. Olha, parabéns pela essa guerra que vocês estão enfrentando bravamente, né? Trazendo esperança para as pessoas, porque, na verdade, os médicos são a nossa esperança. Se a gente não tiver a esperança em vocês, quem é que... Fora Deus, né? Que a gente tem que agradecer e rezar, são os médicos que são as mãos que nos ajudam. Então, eu tenho, assim, muita admiração por toda a classe, acho que todo mundo tem que ter muita gratidão também. Eu quero te agradecer muito por essa live. Nosso tempo está acabando, senão ela vai derrubar e cair, a gente não vai poder falar. Então, eu quero te agradecer muito. Você deu uma aula, explicou... Mas eu fui culpado, porque eu não sei usar Instagram, eu não uso Instagram. Não, mas você está super bem, porque depois você compensou isso de uma maneira muito generosa. Então, eu te agradeço muito aqui todas as suas explicações. E se protegendo e mandando, como você falou, que a gente tem que se proteger, vamos seguir todos o seu conselho. Muito obrigada, Davi Negro. Boa noite. Boa noite, muito obrigada por tudo. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Gente, foi maravilhoso, doutor Davi. Ele foi, assim, um show para a gente aqui. Eu achei que ele deu todos os recados que a gente precisa. Vamos continuar fazendo a nossa parte, ajudando os médicos. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente ajuda esses profissionais que precisam tanto ter calma, né? E se proteger também para poder cuidar de todos nós.
Obrigado para vocês aqui que nos assistiram, ficaram com a gente. Na quarta-feira a gente vai falar sobre economia, né? Esperança de 2021 com um super craque também, é o Alex Campos, que vai nos dizer como é que a gente pode esperar, o que a gente pode pensar para o ano que vem, tá bom? Uma boa noite para todos vocês.